quero falar sobre um tema que me tem ocupado a minha mente já há algum tempo e que eu comecei a juntar algumas passagens em que o Senhor Jesus Cristo fala sobre vários assuntos que às vezes uma leitura ou a falta de leitura da palavra de Deus, ou mesmo uma leitura superficial, pode levar a pensar que o Senhor Jesus Cristo não falou sobre certos assuntos. Por exemplo, há uma frase típica: o Senhor Jesus Cristo não disse nada contra a homossexualidade, nada em que condenasse a homossexualidade. Mas isso, claro, vem de pessoas que claramente não conhecem a palavra de Deus ou ignoram deliberadamente e ignoram voluntariamente. A expressão bíblica é mesmo essa, que Pedro usa a dada altura de alguns que são voluntariamente ignorantes. E o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, e há que ter em conta, eu vou falar disso daqui a um bocadinho, que mesmo alguns assuntos sobre os quais o Senhor Jesus Cristo possa não falar diretamente enquanto esteve aqui no mundo, quando esteve aqui, tomou a forma humana, desde o seu nascimento até a sua morte, desde o seu nascimento não, desde a sua concepção, até a sua morte e ressurreição e ascensão. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo não falou diretamente sobre certos assuntos, ele inspirou toda a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que aquelas coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus, mandamentos do Senhor. Então, há um perigo muito grande de as pessoas terem uma noção errada do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo é e daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. E sobre isso há uma passagem que eu gosto bastante de citar, por ser muito, muito importante. E ele, a dada altura, diz aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, com razão o sofrereis. Pode haver consequências graves, não só nesta vida, mas também na vida futura, se alguém ensinar outro Jesus, ou se alguém crer noutro Jesus. E há muitos Jesuses, por assim dizer, em que as pessoas podem acreditar num Jesus que é aquele amigalhaço, aquele amigo porreiro, passa a expressão, que está aqui só para nos ajudar, para nos tentar melhorar um bocadinho a nossa vida. E se alguém prega um Jesus nesses moldes e não prega um Senhor Jesus Cristo que morreu, veio a este mundo para salvar os pecadores, para morrer a morte que nós merecíamos, e se as pessoas, em vez de crerem neste Senhor Jesus Cristo, veio para morrer pelos pecadores, para salvar os pecadores, e crerem noutra coisa qualquer, pode ter o nome de Jesus, mas com razão o sofrereis. Também há muitas pessoas que creem num Jesus sem qualquer base bíblica, um Jesus que criaram à sua imagem e semelhança. E isso é idolatria. A dada altura, Deus diz a Moisés passa a ler ao povo e diz: não terás outros deuses diante de mim. E, infelizmente, muitas pessoas criam um Jesus à sua imagem e semelhança, e isso é basicamente a idolatria. O Senhor Jesus Cristo, a dada altura, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. É importante crer no Senhor Jesus Cristo, mas de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Não é de acordo com a ideia que eu criei, com aquilo que eu gostaria que Jesus fosse. E devemos, tal como o próprio Senhor Jesus Cristo fez, a dada altura, devemos ir sempre à Bíblia, ver à Bíblia, o que é que ele diz. Não é, eu acho que deveria ser assim, e isto é que é cristão, isto é o que Jesus faria. Ele, a dada altura, quando lhe perguntam sobre como é que era possível entrar no reino, e ele escreve, ele diz: o que está escrito na lei, como lês? E nós devemos ter esse cuidado de ir ver à Bíblia o que é que está escrito e ir à Bíblia ver o que é que ele disse sobre o assunto. Não é vamos aqui a mandar palpites e achamos que Jesus disse ou defende isto ou aquilo. E há muitas pessoas que infelizmente falam sem conhecer. E muitos falam sobre o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia quando claramente não conhecem nem o Senhor Jesus Cristo, nem a Bíblia. Não conhecem nada. Não, a sua maneira de viver, aquilo que defendem, mostra claramente que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não conhecem o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz claramente várias coisas
que claramente não seguem. E depois é completamente ridículo, mas acontece, que essas mesmas pessoas querem ensinar aos crentes o que é cristão e o que não é. Eu vou dar só 3 exemplos muito rápidos de 3 pessoas que estão perdidas nos seus pecados, não tenho dúvidas disso, que querem... eu digo, não tenho dúvidas disso, não tenho motivos para acreditar que aquelas pessoas são nascidas de novo, que conhecem a Cristo verdadeiramente. Uma delas é uma filha do Bill Clinton e da Hillary Clinton, Chelsea Clinton. Para o Pedro e para a Raquel, Chelsea é nome de um bairro de Londres, para nós é o nome de um clube, mas para os americanos é nome de pessoa. Então esta senhora, a filha do Bill Clinton e da Hillary Clinton, disse a dada altura, há cerca de 2 anos, quando havia um grande debate sobre a questão do aborto, ela dizia que reverter a decisão inacreditável, que eu já vos falei, de 1973, sobre o aborto, em que torna o aborto a lei da terra, por assim dizer, nos Estados Unidos, ela dizia que reverter essa lei seria anticristão. Seria contrário ao espírito cristão reverter uma lei do aborto. Uma lei, nem é bem lei, é uma decisão completamente desprovida de constitucionalidade, segundo a Constituição americana, mas que o inimigo das nossas almas soube preparar bem o terreno para que esta decisão fosse tomada. Este senhor foi um candidato, Pete Buttigieg, que é um democrata que é homossexual, diz estar casado com um homem e está constantemente a querer ensinar, a querer desmascarar o falso cristianismo, por exemplo, do Mike Pence, que não tenho dúvidas de que seja um crente, não tenho razões para achar que não é um crente, verdadeiramente, apesar de lidar diretamente com uma pessoa tudo menos cristã, que é o presidente Trump, e este homem que diz estar casado com outro homem está constantemente a querer dizer que o outro não é cristão, ele é que é cristão, e até defende o aborto, citando a Bíblia e dizendo que, de acordo com o que a Bíblia diz, a vida começa quando as pessoas começam a respirar. Ou seja, quando a criança está no ventre da sua mãe, como não respira como nós, a vida ainda não começou, porque diz ele que no início da Bíblia fala sobre Deus soprar o fogo da vida. Portanto, quando as pessoas respiram é que começam a ser pessoas, por assim dizer. E este homem constantemente está a querer denegrir os cristãos evangélicos que não seguem o pseudo-cristianismo dele. Ele diz-se muito cristão, acha-se muito cristão. E há um ano e tal, esta Lady Gaga, uma cantora que também não tem nada de cristão, ela acha-se muito cristã e acha que os cristãos que não defendem as causas LGBT são completamente anticristãos, que são intolerantes, são tudo menos aquilo que um cristão deve ser. Ou seja, temos aqui pessoas que não conhecem a Cristo e querem constantemente denegrir a nossa imagem, denegrir as nossas crenças, mas eles não conhecem o que a palavra de Deus diz. Não foram à Bíblia, de facto, não conhecem o que a Bíblia diz. Então criam ideias, criam um Cristo à sua imagem e semelhança. Então há pessoas que dizem que Jesus nunca falou contra isto ou contra aquilo. Eu já vos disse que mesmo que o Senhor Jesus Cristo não tenha abordado o assunto, há assuntos em que o apóstolo Paulo claramente clarinho, e nós, por exemplo, em Romanos 1, vemos claramente ele a falar sobre certos assuntos, como a questão da promiscuidade sexual, e que diz mesmo como o homem não quis interessar-se por Deus, Deus entregou um sentimento perverso para cometerem torpeza, inflamando os seus corpos entre si, não é? No versículo 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isto já tem quase 2000 anos, mas continua a ser verdade hoje. E isto foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas ele diz que as coisas que escreve são mandamentos do Senhor. Isto não foi Paulo, um homofóbico e misógino e
racista e todos os istas e todos os fóbicos que a gente possa imaginar, que se lembrou de escrever estas coisas da sua cabeça. Isto foi o Senhor Jesus Cristo que lhe revelou. Ele diz também que o evangelho que vos preguei não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo está escrito e inspirado por ele. Mas vamos ver em alguns exemplos, que eu vou tentar que sejam breves, vou demorar menos tempo do que da última vez, acho eu. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto nas suas próprias palavras? Quando ele esteve aqui na Terra. Vamos ver alguns exemplos que desmontam algumas ideias que o mundo nos quer vender. E é preciso que nós sejamos muito seguros disto. E o meu objetivo com isto não é propriamente convencer um incrédulo sobre isto. É convencer os crentes. Porque, basicamente, eu digo, se vocês creem no Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, naquilo que ele fez por vós, ao morrer pelos vossos pecados, ao ressuscitar para a vossa justificação, se vocês creem nele como Salvador, deviam crer no que ele diz, nas suas palavras, naquilo, nos princípios que ele deixou bem claros. Um assunto que nós somos bombardeados constantemente, já nem é bombardeados, porque isto é tido como, é um dado adquirido. E tal como a evolução é um dado adquirido hoje, daqui a 20 anos, ou menos, vai ser um dado adquirido a questão da transexualidade, da homossexualidade já é. Um dado adquirido pela sociedade. Ninguém põe em causa. Quem põe em causa a evolução hoje em dia é retrógrado, é ignorante, comparam-nos àquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, não é? Os flat earthers, não é? As pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana, pá, evoluou, pá, saiam dessa ignorância. A ciência já mostrou que isso é falso. E querem nos fazer acreditar a mesma coisa sobre a criação e a evolução. E depois há alguns crentes que, com vergonha de aceitar o que a palavra de Deus diz, aceitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, começam ali a ceder, dizem, sim, Deus criou, mas depois tentam conciliar a criação com a evolução. Ou dizem que o que está antes da chamada de Abraão, aquilo é apenas metafórico, não foi exatamente assim, aquilo é só para aqueles povos da altura perceberem o que de facto Deus fez, mas Deus não fez assim as coisas. E o próprio chefe máximo da Igreja Católica, que de vez em quando nos brinda com certas frases que apenas revelam ignorância bíblica ou revelam a ignorância, ou seja, revelam que não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, falou há uns anos que Deus não tem uma varinha mágica, basicamente dizendo que Deus não tem poder para fazer ou seja, que a criação não foi como a Bíblia ensina. O Senhor Jesus Cristo, a dada altura, falando dos últimos tempos, diz, naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Criação que Deus criou. Não fala, o Senhor Jesus Cristo, e não falou de evolução, não, fez questão de falar disto, como se fosse algo factual. Não tendo lido que aquilo que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, isto é outra passagem que também já vamos ver daqui a bocadinho. Em quem é que eu vou acreditar? Vou acreditar no que o Senhor Jesus Cristo disse ou no que diz a ciência? Eu ponho ali diz, porque a ciência não diz. A ciência apresenta certos factos que depois os cientistas interpretam à sua maneira. Porque nós, como vimos, em relação ao Covid, a ciência já disse tudo e o seu contrário. Não é? As pessoas, com base em descobertas científicas, afirmam uma coisa, mas depois já afirmam outra, e, portanto, a ciência não diz propriamente. Nós é que podemos interpretar as descobertas científicas e cada um, muitas vezes, interpreta à sua maneira. Então, há uma frase que eu gosto bastante, do Andy Stanley, que diz assim, o meu professor de ciências disse uma vez que muito do relato de Gênesis é falso, mas uma vez que o meu professor não provou o que era Deus ao ressuscitar dos mortos, prefiro acreditar em Jesus. E eu também prefiro acreditar em Jesus. Vou eu acreditar naquilo que o mundo incrédulo, que não quer nada com Deus,
diz sobre a criação, ou vou acreditar no que o Senhor Jesus Cristo disse? E como eu tenho usado esta expressão já várias vezes em relação à Bíblia e em relação ao Senhor Jesus Cristo, e acho que me vão compreender. Não tratem a Bíblia como se fosse a Bíblia, ou o Senhor Jesus Cristo, como se fosse um tio senil. Aquele tio que às vezes algumas pessoas têm, que já é avançado em idade, já não está muito bem da cabeça, e diz umas parvoíces, coisas que não fazem muito sentido, e nós dizemos, olha, ele está a dizer aquilo, mas não, olha, já tem de dar um desconto. Não vamos tratar a Bíblia assim. Não vamos tratar o Senhor Jesus Cristo assim. Se ele diz isto, eu vou acreditar nele ou não? Se acreditamos nele para salvação, não vamos acreditar no que ele diz? Vamos acreditar no que o mundo incrédulo nos quer impingir? Infelizmente, muitos ditos crentes acabam por abrir mão daquilo que a palavra de Deus ensina para irem atrás do que o mundo diz. Porque não querem ser quadrados. Porque já ninguém acredita nisso. Já ninguém acredita que o primeiro homem foi Adão e Eva. Eu lembro da minha irmã contar que uma vez uma professora, não sei se foi de história ou quê, perguntou na turma quem tinha sido o primeiro homem, provavelmente quereria o Australopithecus ou algum desses nomes que se estudam em história, e houve uma rapariga que para a risota disse, Adão e Eva. As pessoas riram-se. Porque nenhuma pessoa minimamente instruída acredita de facto nisso, diz do mundo. Mas nós vamos acreditar em quê? Cada um pense. Que convicções é que tem? Se faz sentido acreditar nisto que nós devemos acreditar e depois dizer, não, mas aí eu traço, é aí que eu traço o meu limite. Eu não vou acreditar, não vou defender uma coisa dessas. Infelizmente muitos fazem. Eu aqui não falo, nestas passagens eu não falo de Abel. Eu esqueci de pôr Abel, mas o Senhor Jesus Cristo, a dada altura, fala de Adão e Eva, fala de... Não fala de Adão e Eva diretamente, não diz o nome Adão e Eva. Diz, por exemplo, fala do macho e fêmea os fez, né? E também fala de Abel. Ele, a dada altura, diz que acerca das pessoas cujo sangue será vingado, todo o sangue justo, não, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Ou seja, ele fala de Abel, não como se fosse uma figura da mitologia cristã. Eu lembro há uns meses, um ex-deputado, o Marinho Pinto, não sei se ele é deputado, se calhar ainda é, mas estava na televisão e estava a falar, a dada altura, refere-se à mitologia bíblica. Eu, por favor, mitologia bíblica? Pôr aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus diz e que o Senhor Jesus Cristo subscreve, com a autoridade que tem, com as provas de ser Deus que deu ao morrer e ressuscitar, vamos pôr em pé de igualdade com a mitologia grega, a mitologia romana e outras. Então Abel é uma figura histórica para o Senhor Jesus Cristo. Ele fala não como se fosse uma lenda. E a dada altura, falando também dos últimos tempos, diz, nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Fala também de Sodoma. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu todos. E diz também, lembrai-vos da mulher de Ló. E ainda no domingo falaram um bocadinho sobre isto. A dada altura, o nosso irmão Paulo falou sobre Jonas e na altura um irmão nosso até pensou que... comentou que pensava que tu ias entrar por aqui, que há pessoas a pôr em causa a história de Jonas. Não, é impossível. E eu já tinha preparado isto antes e fiquei contente de ver que há pessoas que também se sentem preocupadas com os ataques que alguns ditos cristãos põem, ataques que
dentro das nossas próprias fileiras, são desferidos em relação à verdade da palavra de Deus. Então Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia. E como alguém disse em tempos, que a palavra de Deus diz que a baleia engoliu Jonas, mas se a baleia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria. Mas claro, atenção, a Bíblia não nos diz coisas que não façam sentido. A Bíblia não nos manda fazer coisas sem explicar o porquê. Eu dou-vos um exemplo. Quando, a dada altura, eu agora não tenho bem presente, lembrei-me agora, não tenho bem presente a passagem, mas penso que é em Êxodo 20, em que, e isto é muito importante para os que são pais, o seguinte, eu quero ver se encontro essa passagem porque é muito, muito importante, que é, quando o teu filho te perguntar porquê que fazes isto, vais explicar. Nós éramos escravos na terra do Egito, mas o Senhor nos livrou e por aí fora. Exatamente, exatamente. Êxodo 13, 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo que é isto, dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou da mão de forte, com mão forte do Egito, da casa da servidão, por causa de aspergir com sangue as ombreiras das casas. E o Senhor explica o porquê. O Senhor não diz coisas que não façam sentido e que depois que a ciência venha a desmentir. A ciência pode não compreender, podemos não ter, assim, não podemos não ter resposta para tudo. Mas o Senhor tem a resposta para tudo. E se o Senhor Jesus Cristo disse que isto aconteceu, quem sou eu para dizer o contrário? Chamem-me o que me chamarem. Chamem-me quadrado. Chamem-me retrógrado. Chamem-me ignorante. Nas referências à criação, ao dilúvio, Adão e Eva, Abel, Sodoma, Gomorra, Jonas, o Senhor Jesus Cristo menciona-os como eventos ou pessoas reais. E o C.S. Lewis tinha este trilema, não era um dilema, era um trilema, em que ele dizia, Jesus Cristo ou é louco, ou é mentiroso, ou é Senhor. Ou ele disse coisas impensáveis porque era louco, ou sabia o que estava a dizer, mas estava a mentir, ou é o que afirmou ser. Ninguém pode dizer, o Senhor Jesus Cristo é um grande mestre, ele disse coisas extraordinárias, grandes verdades, mas ele não é o Filho de Deus. Ele nunca achou isso. E assim, se ele disse de facto coisas extraordinárias e afirmou ser o Filho de Deus, afirmou tantas outras coisas, e não estava a dizer a verdade, não podemos dizer que ele é um grande mestre, uma grande personalidade. Ou ele é um mentiroso e não vale a pena acreditar nele, ou louco, não é? Ou é verdadeiramente Senhor. Nós não podemos ficar em cima do muro. Temos que escolher um dos lados. Por exemplo, sobre a homossexualidade. Jesus nunca disse que a homossexualidade está errada. Havia até algumas pessoas, ainda há bocado estava a ver se encontrava essa frase, mas não encontrei. Havia alguém que dizia, se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje a este mundo, estaria certamente a censurar líderes religiosos como o Franklin Graham, ou, entre outros, ou John MacArthur, estaria certamente a censurar essas pessoas. E a transformar água em vinho em casamentos gay. Certamente estaria a fazer isso. Porque isso é que é cristão. Mas o Senhor Jesus Cristo diz claramente, não tendes lido que aquilo que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A relação de casamento restrito a um homem e uma mulher é evidente. Não há margem para dúvida. E claro que depois, principalmente o apóstolo Paulo fala claramente sobre isso, e o Velho Testamento também fala sobre isso. É claro que depois alguns pegam, mas a lei também diz que não devemos comer marisco, não devemos comer uma série de coisas. É assim, é verdade que diz essas coisas, mas todas essas coisas que de facto estão na lei, nós não estamos obrigados a cumpri-las, mas depois nós seguimos coisas que estão na lei, mas que são confirmadas no Novo Testamento, nomeadamente a questão da pureza sexual. E o Senhor Jesus Cristo também fala
não fala necessariamente de homossexualidade, mas fala, por exemplo, daquela palavra porneia. Em Mateus 15:19, eu não tenho aqui essa passagem na apresentação. Em Mateus 15:19 ele fala das coisas que procedem do coração. Estava a falar acerca de comer, ou que não é o que contamina o homem, não é aquilo que ele come, mas aquilo que sai da sua boca. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porneia, a palavra prostituição ali é porneia, de onde vem pornografia, de onde vem outras palavras vêm da mesma raiz. E porneia é qualquer ato sexual ilícito, incluindo este, obviamente. Portanto, ele não fala, ele não diz que a homossexualidade está errado, diretamente, tal como não diz eu sou Deus, mas está claro, pelo contexto, que ele diz, portanto, deixará uma pessoa, o seu pai e a sua mãe, ou o seu pai e o seu pai, ou os seus progenitores, não diz, ele diz pai e mãe. Pai e mãe, e deixará o homem, pai e mãe, isso é a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não abre aqui outras possibilidades. Deus criou tudo perfeito. O homem é que busca muitas invenções. E as invenções têm sido umas atrás das outras. E como eu vos disse há pouco, tal como a questão da evolução, hoje é um dado adquirido, daqui a uns anos, a questão da homossexualidade já é praticamente um dado adquirido, e a questão da transexualidade vai ser cada vez mais um dado adquirido, e há de quem se atreva a esboçar uma opinião, não necessariamente contra, uma opinião, olha, eu não vejo as coisas assim. Eu não concordo, eu acho que um homem vestir-se de mulher, como aquele cantor famoso, posou para uma revista, para a revista Vogue, vestido de mulher, muitas pessoas acham que aquilo é extraordinário. E o meu comentário foi, eu sou do tempo em que masculinidade era homens de 19 anos desembarcarem na Normandia para salvar o mundo da ameaça nazi. Hoje é um homem que mostra a sua bravura, a sua masculinidade vestindo-se de mulher. É o inimigo das nossas almas a querer confundir os sexos. E nós temos de estar atentos a isto. A transexualidade. Deus fez-me assim. Assim, as pessoas podem nascer com tendências. Se bem que mesmo a questão do gene gay, do gene trans, isso é muito altamente discutível, e não é muito discutível, e não creio mesmo, e não é só uma questão de dogma, que as pessoas nasçam assim. As pessoas são influenciadas. Porque há casos de crianças, por exemplo, um pai e uma mãe têm filhos biológicos, têm filhos adotados, e depois viram todos transexuais. É genético. Não, aquilo é influência, muitas vezes dos pais, que muitas vezes são, principalmente, e aí até há um documentário no HBO, não sei se está aqui em Portugal, mas sei que há um documentário no HBO, no HBO, não é canal, mas na plataforma de streaming, que fala sobre várias crianças transexuais. E há um padrão, que é um pai ausente, ou um pai que não está na família, ou um pai que está completamente aliado daquilo, e depois é a mãe que fomenta, quase obriga a criança àquele estilo de vida. Depois temos crianças de 4 anos em que é a própria mãe a dizer, olha, ela, agora ela quer o pronome, quer usar os pronomes de menina. E a criança de 4 anos, completamente confusa por uma mãe que está completamente... É louca, não tem outro nome, perdida nos seus pecados, perdida, ausente completamente de lógica, qualquer lógica. Mas o Senhor Jesus também diz, aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. Claro, podem dizer, e aqueles casos hermafroditas, ambiguidades, assim, são anomalias
que resultam do pecado. Quando ele os fez, no princípio, fez macho e fêmea. Esta é a norma. Claro, depois há exceções, tal como há pessoas que nascem com 4 dedos, que nascem com partes do corpo deformadas, e também já há pessoas que dizem, não podemos dizer que isso é uma deformação, isto é ser intolerante, chegamos a esse ponto. Mas eu dizer que o ser humano tem 5 dedos em cada mão é óbvio, não é? Por enquanto. Daqui a algum tempo já é preconceito, é intolerância para com quem é diferente. Qualquer dia já estamos bem perto disso. Quando alguém nasce com 4 dedos, ou com 6 dedos, ou com alguma coisa diferente, nós dizemos que é uma anomalia. Claro que devemos perceber a pessoa, respeitar a pessoa, mas não vamos dizer aquilo é normal. Tal como não vamos dizer que uma pessoa que nasceu com sexo masculino, achar agora que é uma mulher. Infelizmente é uma tragédia que assola não só essa pessoa, como toda a sua família, e não faz bem, não traz bem ninguém. O sexo é binário, isso é bíblico e científico. Mas, infelizmente, a ciência está tomada de assalto por uma ideologia que nada tem de Deus. E há uma frase que eu também acho bastante interessante, que é o Ron Carlson, que dizia: no ensino básico ensinaram-me que um sapo transformar-se num príncipe era um conto de fadas. Na universidade ensinaram-me que um sapo transformar-se num príncipe era um facto. E chegamos a este ponto. Aquilo que é um conto de fadas, que ninguém se atreveria há 5 anos dizer um homem não é uma mulher. Ninguém diria isso. Porque é uma frase sem sentido, não é? Tão óbvio. Hoje isso pode dar algum processo disciplinar, se trabalhar para alguém, ou pode dar um processo civil por intolerância, por estar a prejudicar, estar a atentar contra a segurança das pessoas transexuais. Casamento ou juntamento, algumas pessoas dizem, mesmo alguns ditos crentes, não é um papel que vai fazer a diferença. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. E claro que não diz aqui, não fala aqui de uma cerimónia, mas nós lemos, sempre que vemos um casamento entre um homem e uma mulher, na Bíblia, vemos com uma cerimónia, por assim dizer, pública, e toda a gente sabe que aquelas pessoas estão, a partir daquele dia, estão casadas. Sempre foi assim. Hoje em dia, alguns juntam-se e vão-se juntando primeiro e depois passam a viver juntos, sem sequer formalizarem a sua relação. E eu pergunto-me, o apóstolo Paulo fala, a dada altura, sobre a relação entre o homem e a mulher, compará-la à relação entre Cristo e a Igreja. Será que esse tipo de ajuntamentos, que no fundo estão a incorrer no pecado da prostituição, isso é ilustrativo da relação entre Cristo e a Igreja? Algo feito à socapa, sem ninguém saber, sem ninguém dar por ela, depois vai-se descobrindo aos poucos. É isso? Foi isso que Cristo fez pela Igreja. Claro que aqui não há uma referência a casamento, já tinha dito. Mas a dada altura, o Senhor Jesus Cristo, falando com a mulher samaritana, diz: tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Então, apetece dizer: Jesus, então, tu que és o supra-sumo da tolerância, da aceitação, tu vais falar assim para esta mulher? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: vai e chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. Se fosse o Jesus que muitos pintam, diria: não há marido, mas é a mesma coisa. Vocês não vivem juntos, não vivem, portanto, a mesma coisa. Deixa bem claro que a mera coabitação não equivale a casamento. Embora alguns queiram fazer acreditar nisso. Em relação ao divórcio e casamento, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Claro que depois alguns tentam entrar aqui em certos argumentos, mas podemos falar um pouco sobre isso,
trair o marido, já pode casar, e depois já abre uma caixa de Pandora que a gente sabe os efeitos que tem tido, e agora já é permitido, são permitidos em alguns meios, casamentos, recasamentos, divórcios, recasamentos e vários, até nos próprios líderes das igrejas. Luxúria e pornografia, o Senhor Jesus Cristo falou sobre isto também. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque às vezes há aquela ideia que passa de que o Senhor Jesus Cristo veio, tornou-se, fez-se homem como cada um de nós, e ele veio tentar suavizar um bocado a coisa. A lei é demasiado rigorosa. Vamos aqui tentar dar um jeito para que não seja tão severa. Ele não veio baixar a fasquia, ele veio pôr a fasquia mais alto. Ou seja, não é só tu não teres um ato sexual ilícito com aquela mulher. Se tu tentares para ela, já estás a cometer adultério com ela. Portanto, isto desmonta também aquela ideia de Jesus que nos abraça e que não vai censurar o nosso pecado. Aborto e pedofilia, já cá faltavam estes temas também, mas eu vou só citar aqui rapidamente esta passagem. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que querem em mim, melhor fora se lhe pendurasse ao pescoço uma moda zenha e se submergisse da profundeza do mar. O aborto ceifa uma vida humana, de uma criança. A pedofilia ceifa a inocência e praticamente ceifa a vida, uma vida normal de uma criança, e melhor fora esta pessoa pendurar-se no pescoço uma moda de desenho. Depois há aquela frase típica, muita gente, pessoas que não conhecem mais nada da Bíblia, não percebem nada do que a Bíblia diz sobre questões morais, mas sabem que a dada altura o Senhor Jesus Cristo disse: não julgues. Portanto, se no meio de uma conversa a conversa conduz para certos assuntos, não julgues. O Senhor Jesus Cristo disse: não julgues. É verdade que ele disse: não julgues. Mas ele diz para não julgar, basicamente aquela passagem, o que diz é: não julgues de forma hipócrita. Porque, com a medida com que julgares os outros, julgarão a ti. E atenção, que o Senhor Jesus Cristo depois diz assim, porque isto é em Mateus 7. Diz assim, Mateus 7. Porque, vou dizer primeiro, este é o centro do evangelho do cristianismo liberal. Pessoas que se dizem cristãs, que não têm nada cristão, liberais, e o centro do evangelho é este. Então a passagem diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos vão medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. E reparem depois o que é que ele diz no versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós devemos olhar primeiro para nós, sim, tirar a trave do nosso olho, mas depois também ajudar o outro a tirar. Não é a dizer: tu tens isso aí, mas não faz mal. Isso é contigo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, mais à frente, diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós devemos julgar de acordo com o que a palavra de Deus ensina, com a reta justiça. Esta ideia de que o Senhor disse para não julgar, muita gente usa e abusa desta passagem. Não se querem sentir mal com o seu pecado. E é um problema, as pessoas não se sentirem mal com o seu pecado, que é um problema óbvio. Se a pessoa não se sente pecadora, para que é que precisa do Senhor Jesus Cristo? O que é que o Senhor Jesus Cristo veio aqui a este mundo fazer? Se as pessoas não precisam de ser salvas dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo só veio aqui para que as pessoas se sintam bem com o seu pecado. Foi isso que ele veio fazer. O nosso pecado causou a morte do Senhor Jesus Cristo. E acham que ele veio aqui para nós nos sentirmos bem com o nosso pecado? Jesus aceita-me tal como sou. É uma frase penso que é do Max Lucado, em que diz, que está na capa de um livro dele, que é Just Like Jesus. Diz assim: Jesus ama-te tal como és, mas recusa-te deixar-te como estás. E alguém que se encontra com o Senhor Jesus Cristo e vai exatamente como veio,
não sei que encontro é esse. E fui ter com Jesus e ele disse-me, estás bem, força, vai nessa tua força, como disse o anjo, penso que foi Gideão. Não disse isso. Jesus Cristo não diz isso. Há uma pessoa que vem a ele pecadora, vai e continua. Estás no bom caminho. Muitos gostam de usar esta expressão. Aquilo que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. E ninguém tirou, não é? Até parece que estás sem pecado. O Senhor Jesus Cristo, de facto, não a condenou, mas disse-lhe, vai-te e não peques mais. Vai. Mas não peques mais. Não continues nesta vida de pecado. A mulher que foi apanhada em adultério. Mas, infelizmente, isto é o que diz o Senhor Jesus Cristo, diz, vai, não peques mais. O cristianismo liberal, o tal de não julgues, diz, vem, podes continuar a pecar, podes continuar tal como estás. Não precisas mudar a tua vida. Nós dizemos, vem tal como estás. É? Mas se tu tens um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, não vais continuar igual. E é verdade que Ele compadece as nossas fraquezas, diz o apóstolo aos Hebreus, mas foi o nosso pecado que levou à sua morte. Por nossos pecados foi entregue. Portanto, a questão do nosso pecado é gravíssimo e não podemos levá-lo de dano em leve. Eu vou tentar terminar rapidamente. Autoridades e impostos. Alguns que dizem que nós não temos nada que nos sujeitar às autoridades e alguns que, na minha opinião, dão um mau testemunho nesse aspecto. Até alguns que estão a ser, penso eu, imprudentes. Alguns pastores americanos, um deles até é o John MacArthur, que eu prezo bastante, mas que acho que está a ser um pouco... não concordo muito com a postura dele de abrir a igreja contra as ordens do governador da Califórnia. Eu percebo, mas não sei até que ponto é que estará a tomar uma boa decisão. O Senhor Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mesmo vivendo debaixo de um regime de tirania, ele nunca apelou à rebelião, nunca apelou à desobediência civil. E o regime em que ele vivia não tem nada a ver com aquele em que nós vivemos. Sobre a pobreza, a missão da igreja não é acabar com a pobreza. Ao contrário do que alguns querem fazer passar a ideia de que nós temos a nossa principal missão é ajudar os pobres. O Senhor Jesus Cristo diz: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, nós não vamos acabar com a pobreza. Devemos fazer o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Devemos lembrar dos pobres, como disseram os apóstolos a Paulo, mas a missão da igreja não é a erradicação da pobreza. Depois alguns que também usam aquele chavão, Deus não vai permitir que mal algum aconteça. Deus é pai, Ele não permite que mal algum suceda aos seus filhos. E alguns até nesta era do Covid desafiam a Deus, desafiam o bom senso e metem-se em alhadas conduzentes, na minha opinião, até um mau testemunho. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Já vi esta passagem citada em relação à questão do Covid, logo no início. E alguns crentes, isto por um pastor, e alguns crentes, porém gosto nisto. E eu, mas como é que é possível? Este Salmo 91 foi um salmo usado por Satanás na tentação. Na tentação, não estou a dizer que o Salmo 91 devia ser erradicado da Bíblia, não é isso, mas tem o seu contexto específico. E nós descontextualizarmos aquele salmo, tem aquele versículo no início, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor omnipotente descansará, mas isto é um contexto, creio eu, em relação à grande tribulação. Mas Satanás utiliza aos teus anjos, dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. O Senhor Jesus Cristo tem de dizer que não tentarás ao Senhor teu Deus. E alguns estão a tentar o Senhor seu Deus, dizendo: Deus não vai permitir que mal alguma aconteça. Mas depois, quando chega o dia mau, quando chega o dia da adversidade, vai-se por água abaixo toda uma série de convicções baseadas na palavra de Deus,
erradamente dividida, não corretamente dividida. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro, não mundo tereis aflições. A vida não vai ser fácil. Se não vos admireis se o mundo vos aborrece, também me aborreceu a mim. Portanto, não esperem grandes facilidades. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Pois alguns que dizem, eu nunca afirmou ser Deus, mas claramente estas duas passagens mostram que os próprios judeus percebiam que ele dizia que era Deus, fazendo-se igual, dizendo que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. E esta passagem também. Portanto, o Senhor Jesus Cristo nunca diz, eu sou Deus. Mas ao longo de toda a Bíblia, e mesmo nas suas afirmações, fica bem claro isso. E só alguém que não percebe o que a palavra de Deus diz é que pode afirmar tal coisa. Nunca ninguém voltou do além. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque algumas pessoas dizem, a gente não sabe o que é que está do lado de lá, nunca ninguém veio de lá para dizer o que é que se passa. Mas temos o Senhor Jesus Cristo, eu sou o primeiro e o último que vive e foi morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. E isto é grave. Eu adoro ou creio à minha maneira. Mas a mulher samaritana, o Senhor Jesus Cristo teve de dizer, vós adorais o que não sabeis. Ele diz também, quem crê em mim, como diz a Escritura. E diz também, o que está escrito na lei, como lês? Não é à tua maneira. É à maneira de Deus. E mesmo a Nicodemos, que estava a ter uma conversa agradável e a dizer que sabemos que és mestre, vindo de Deus, ele teve de dizer, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode dizer, está bem, é exatamente isso, estás bem assim. Não, ele teve de dizer, isto não chega. É preciso nascer de novo. Mas há a expressão também típica, somos todos filhos de Deus, e há alguns, o Senhor Jesus Cristo teve de dizer, vós tendes por pai ao diabo. Ele não vai condenar ninguém. Jesus, o quê? Jesus é amor. Ele vai pegar todos nos seus braços e levar-nos até ao Pai. Quem crê em mim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu não sei ao certo se foi o Senhor Jesus Cristo que disse isto na conversa com Nicodemos, porque não percebemos bem quando é que acaba a conversa, mas poderia ter sido perfeitamente ele a dizer isto. Ou seja, ele vai condenar. Aqueles que não crerem nele, a ira de Deus sobre eles permanece. E aquele que não crê nele, segundo diz a Escritura, não é quem crê nele à sua maneira. E a verdade é que ninguém falou mais do inferno do que ele. Ele é um meio de chegar a Deus, mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A exclusividade do caminho dele, o Senhor Jesus Cristo como o único caminho para Deus é claro. Não podemos dizer que é um meio, é o caminho. Cuidado com o Cristo errado. Já vos falei desta passagem. Muito cuidado em crer no Cristo errado. Se alguém for pregar os outros Jesus que não temos pregado, com razão sofrereis. Eu creio nele. Eu conheço. Vocês adoram à vossa maneira e nós adoramos à nossa maneira. Cuidado. Porque é esses. A dada altura, alguns dizem que nós expulsamos demónios, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. Ele disse, nunca vos conhecia, apartai-vos de mim. Mas nós falamos de Deus, nós queremos em Deus, nós falamos no Senhor Jesus Cristo. Nunca vos conheci. Isto é a frase mais tenebrosa que alguma pessoa pode ouvir. Mas a melhor frase que podemos ouvir, claro que no outro contexto, no contexto do reino, vinde benditos do meu Pai. Portanto, ficam aqui alguns pensamentos, alguns tópicos para a nossa meditação sobre o que é que o Senhor Jesus Cristo de facto disse. E não fiquemos em achismos. Eu acho que isto aqui é cristão, eu acho que isto é que está correto. Vamos à Bíblia ver o que é que a Bíblia diz. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre os assuntos. E não tenhamos vergonha de crer naquilo que ele diz. Não tenhamos vergonha. Porque é melhor ser chamado de louco por este mundo do que ser chamado de louco por Deus. Ao homem rico Deus disse, louco. Esta noite pediram a tua alma e o que tens para quem será. Portanto, pensemos em quem, se queremos ser loucos aos olhos do mundo ou loucos aos olhos de Deus. O Senhor nos abençoe e obrigado por este tempinho.